Eu queria dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do livro de Josué. A gente já chegou nos capítulos 16 e 17. E como a gente já tinha falado, a gente chegou aí na descrição, né? Parece que a descrição é um documento de real estate, literalmente, né? Porque a terra já foi conquistada e agora ela está sendo distribuída. E eu vou confessar para vocês que em alguns desses capítulos aqui é todo um desafio você conseguir tirar uma mensagem daí. Se você ler mesmo aí o capítulo 16, o 17 e os anteriores também a gente já tinha falado isso. Mas a gente chegou agora no momento em que a terra que está sendo distribuída vai ser distribuída para duas tribos, que na realidade são os filhos de José. Vocês lembram da história de José do Egito, que a gente encontra lá em Gênesis? Uma história inspiradora, uma história linda, né? Principalmente porque a gente sabe como ela acabou, mas se você fosse viver na pele de José, tudo aquilo que ele passou, hein, Marco? De verdade, é lindo de ver, porque a gente conhece o final da história, mas como esse homem foi desafiado, como ele tinha o coração no lugar certo, e a gente gosta de falar muito disso aqui, de ter o coração no lugar certo, porque quando a gente tem o coração no lugar certo, não são as circunstâncias que vão nos mover. A gente caminha de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos diz e com aquilo que Ele nos mostrou, aquilo que a promessa que Ele nos deu. E é justamente o que a gente está vendo aqui em todo esse livro de Josué. E os descendentes de José, eles vão receber a terra deles, as tribos de Manassés e Efraim. E essas tribos, justamente essas tribos, elas recebem a porção dobrada, que deveria ser de Rubem, mas ele não recebeu, por causa do comportamento. A gente já falou disso em semanas anteriores. E só para lembrar, não é do que eu vou falar aqui hoje, mas vocês lembram o significado de Manassés? Significa o Senhor me fez esquecer. Era uma palavra para José, por tudo aquilo que ele tinha vivido. Lembrem-se que esses filhos dele nasceram no Egito. E Efraim, que significa o Senhor me abençoou duplamente. E quando a gente vê essa descendência de José, nós vemos que existe aí uma figura, um novo personagem, e é justamente desse personagem que eu vou falar um pouco hoje, ou melhor, também das filhas dele. E esse personagem, ele se chama Zelofeade. Olha que nome difícil. Tem uns nomes na Bíblia que fala sério, né? Muita gente gosta de se inspirar. Eu sei que tem nomes bem comuns, né, que inclusive muitos pais escolhem os nomes, esses nomes mais comuns e mais populares para dar esse nome para os filhos. Por exemplo, a gente certeza que a gente tem algum Davi aqui no auditório. Tem Davi aqui? Está ali, Davi está ali atrás. Paulo, né? João, Mateus. Mas fala sério, se você colocaria no teu filhinho esse nome Zelofeade. Fala, vem para cá, Zelofeade. Vai lá fora brincar, Zelofeade. Está na hora de entrar para jantar, Zelofeade. Tinha que arrumar um apelidinho, né? Porque Zelô, né? Mas Zelofeade. Espero que você se lembre desse nome. Não sei se você já tinha ouvido falar dele antes, mas está na Bíblia. Josué capítulo 17. A gente vai ler o versículo 3, que diz o seguinte: Zelofeade, porém filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho. Olha que interessante, somente filhas. E seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, também tinha potencial essa família, hein? Ogla, Milca e Tirsa. É justamente dessa história que a gente vai falar aqui hoje. Um homem chamado Zelofeade, que tinha 5 filhas, nenhum filho. E é muito importante a gente ter essa informação, porque a gente precisa falar dessa palavra totalmente contextualizada. A gente está falando de conquista de terras, a gente está falando de distribuição de herança, a gente está falando de entrega de posses, daquilo que ia determinar literalmente a continuidade de uma família, a continuidade de uma história. E dentro do contexto da época, uma mulher não poderia receber herança, uma mulher não poderia receber como herança as terras que estavam sendo distribuídas. Mas essa história começa bem antes.
Essa história começa lá no livro de Números, e eu vou pedir para você também abrir tua Bíblia comigo em Números 27. Zelofeade não tinha filhos homens, e por isso a sua descendência viveu uma situação super difícil aqui, um desafio super difícil aqui. E essa história começa em Números 27, dos versículos 1 ao 7, quando ele diz o seguinte: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. É a mesma história que a gente acabou de ler. Lá, esse primeiro texto que a gente leu já está na distribuição, mas aqui a gente vai falar de quando surgiu a situação. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, as 5 filhas. O pai já havia morrido. Diante do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor. Ou seja, ele era fiel ao Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos homens. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: olha que coisa, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Amém. Até aí. Nós estamos vendo aqui a lei sendo mudada. Nós estamos vendo aqui a história mudando por causa de 5 mulheres que tiveram a coragem de se posicionar, que não se conformaram com uma situação que naquele momento era um tanto quanto injusta. E pela primeira vez nós vemos aqui, inclusive, elas criando jurisprudência. Para quem é da área de direito aqui sabe do que eu estou falando. Conjunto de sentenças proferidas em tribunal que acabam valendo como fonte jurídica para decisões futuras. Ou seja, decisões, né, André? Decisões que servem, que determinam assuntos que vão ser decididos no futuro dentro da mesma matéria. Ou seja, vai ter uma situação parecida. Lá atrás aconteceu de ter uma outra causa da mesma forma e foi tomada uma decisão desse jeito. Então essa decisão me ajuda no caso atual, naquilo que está acontecendo agora. E aqui pela primeira vez eu vejo jurisprudência sendo criada, a lei sendo mudada, e a situação delas é uma situação aparentemente sem saída. Pensa bem no que está acontecendo aqui. Elas dependem de receber aquela promessa, elas dependem daquela herança. O pai já tinha morrido, elas não tinham irmãos, elas estavam por conta. Não receber aquela terra naquele momento era algo extremamente crítico. Quem sabe elas estavam sendo condenadas à morte por não receber aquela terra. Quem sabe elas estavam sendo condenadas a uma dependência, uma escravidão, a situações extremas por não receber aquela herança. E aparentemente não tem saída, aparentemente não tem o que fazer. E é interessante porque a gente sempre precisa ler a Bíblia considerando que nós precisamos nos identificar com aquilo que estava acontecendo, mas que hoje pode estar acontecendo outra vez na minha e na tua vida. Quanta gente chegou aqui hoje com situações que parece que não tem saída, com situações que parece que não tem solução, que não tem jeito. Porque a lei, ou porque o costume, ou por causa das condições, seja lá o que for que está determinando que a tua situação não tem jeito, não tem saída. Quem sabe você recebeu uma sentença, quem sabe foi uma decisão imigratória, quem sabe são situações familiares, quem sabe são relacionamentos que estão dia a dia diante dos nossos olhos se deteriorando e parece que não tem mais como resolver. Mas o que a gente faz quando a gente se encontra diante de uma situação que aparentemente não tem saída? E agora, né? É aquela famosa pergunta, e agora? Porque é o que aconteceu com elas, e eu olho para elas e olho para essa história, e eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, que a gente precisa parar de ler a Bíblia como cristão, sabendo já como vai acabar. Não sei nem se vocês conhecem a história delas,
Mas a gente precisa começar a ler a Bíblia pela fé, sabendo que assim como elas viveram o sobrenatural do Senhor e a providência de Deus, eu e você vamos viver esse mesmo sobrenatural nas nossas vidas. Eu e você vamos viver a mesma direção. Eu e você vamos viver o mesmo direcionamento do Senhor. Mas e agora? Nós que estamos enfrentando situações como essa que elas estavam enfrentando, sem saída, aparentemente sem saída. Parece que nada pode ser feito. Situações assim normalmente mostram para nós que a gente não pode, que a gente não chega, que a gente é insuficiente. Mas nessa noite eu quero te dizer, você tem um Deus que pode, você tem um Deus que chega, você tem um Deus que é suficiente. E essas meninas, elas eram meninas aqui, adolescentes quem sabe. Elas estão vivendo essa situação, mas olha que coragem, elas não se conformam com essa situação. Elas não falam, é a lei, é o costume, não tem jeito, a gente vai acabar morrendo mesmo. Não, elas não se conformam com essa situação. E eu oro para que o Senhor te dê sabedoria nessa noite, para que você possa se inconformar com determinadas situações que você está enfrentando hoje. Com determinadas situações que você está enfrentando nos teus relacionamentos, que você está enfrentando nos teus negócios, que você está vivendo em situações do teu diário, da tua rotina, para que você possa com sabedoria se inconformar. Porque é o que acontece aqui, elas não se conformam, e era muito perigoso fazer o que elas fizeram. Elas se apresentaram diante da maior autoridade da época. Não sei como é que elas fizeram, elas deram um jeito ali, passaram pelas autoridades, passaram pelo sumo sacerdote, e quando viram já estavam prostradas diante da tenda de Moisés. E elas vão ali, não é para fazer amizade, não é para falar, que legal que você está fazendo, para aplaudir, para agradecer. Elas se apresentam ali para falar que o que estava acontecendo era inaceitável, que estava acontecendo uma injustiça, que estava acontecendo algo que produziria frutos muito ruins. E muitas vezes, o mundo que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos vivendo, vai parecer que é justamente isso, um mundo de pessoas egoístas, pessoas que estão preocupadas somente consigo mesmos. Moisés poderia ter falado ali na hora, não vou nem consultar, não vou nem orar, está escrito. Mas por isso eu te falo que eu peço que o Senhor te dê sabedoria para que você se inconforme, porque se o Senhor está nesse negócio, aquilo que Ele te dirigir a fazer, é Ele quem vai garantir, é Ele quem vai tocar em corações, é Ele quem vai abrir portas, é Ele quem vai preparar caminhos para que aquilo que precisa ser feito, seja realmente feito. Porque quando elas chegam para falar com Moisés, Moisés está com o coração aberto. Moisés não fala, está escrito e acabou. Moisés fala e ele vai buscar ao Senhor, para que o Senhor traga a resposta naquele lugar. Eu quero te dizer, por mais que pareça que você está aí dentro de um mundo de pessoas egoístas, há um Deus que é justo e fiel. Há um Deus que tem controle sobre todas as coisas, que é soberano, e Ele não te perde de vista. Por mais que as situações pareçam difíceis, por mais que os desafios pareçam enormes, Ele não te perde de vista. Moisés poderia ter dito, está escrito, não pode ser feito nada, eu não posso fazer nada por vocês. Mas ele busca a Deus. E aqui mais uma vez, como a gente ama de falar sobre aqui na vida, eu quero falar sobre esse significado real do Evangelho. Entender a vontade de Deus é muito mais importante do que simplesmente obedecer regras. É muito mais importante do que simplesmente entrar numa vida religiosa, em que você está se baseando na tua performance, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode alcançar, nos preços que você pode pagar. Não é disso que a gente está falando aqui. Evangelho é entender a vontade do Pai, para mim e para as pessoas que estão à minha volta, e viver de acordo com isso. O Senhor não te chamou para que você seja um cumpridor de ordens, para que você fique aí dando um checklist na tua vida religiosa, que a tua aparência esteja ok, que a tua maneira de falar está ok, mas dentro do teu coração a coisa não está ok. O Senhor te chamou para que você possa entender a vontade do Pai, aonde Ele te colocou, com as experiências que você viveu, porque você é resultado justamente dessas experiências, que em muitos dos seus momentos não tinha nenhum sentido, que te causaram tanta dor,
que te fizeram chorar tanto, mas te transformaram em quem você é hoje, para que você possa viver de verdade a vontade do Pai no lugar onde Ele te colocou. E é isso que nós estamos vivendo aqui. E o Evangelho é isso. E é interessante porque quando a gente fala de Evangelho, muitas vezes a gente está orando e pedindo, e eu me identifico nisso também, porque muitas vezes nas minhas orações, eu fazia orações pedindo ao Senhor que me desse coisas, ou que me desse condições, ou que me desse inclusive dons e talentos, que fossem fazer com que o meu eu se destacasse. Senhor, me dá a habilidade de falar, me dá um dom de palavra de ciência, dons que chamam, dons que chamam a atenção, que atraem as pessoas. Mas acontece algo aqui muito interessante, porque inclusive a história, se a gente for vendo o que vai acontecendo com essas meninas, nesse momento em que elas estão falando com Moisés, elas são adolescentes, mas quando você chega lá no capítulo 36 de Números, e elas se transformaram em mulheres, e elas estão chegando no momento de se casarem, algumas pessoas se apresentam para Moisés e falam o seguinte: mas se você abriu essa exceção, mudou a lei para que elas recebam essa terra, se elas casarem com homens de outras tribos, isso não vai ter nenhum sentido, porque de qualquer maneira as terras não vão ficar com a tribo de José, dos descendentes de José, com a tribo de Manassés, de Efraim. E é interessante porque quando você lê esse texto, você vê que aí mais uma vez o benefício havia sido concedido quando elas eram adolescentes, mas existem benefícios que trazem consigo grandes responsabilidades. E o Senhor tem nos chamado, e o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, tem transformado as nossas realidades. Mas eu quero te dizer que com grandes benefícios, com grandes bênçãos, vem também grandes responsabilidades. A bênção de Deus sempre vai se conectar com o senso coletivo. A bênção não é somente para você, mas também para o outro. O Senhor te abençoa para que através de você outros sejam abençoados. O Senhor te alcança para que através de você outros também sejam alcançados. Essas meninas, elas, depois de receberem esse benefício, elas recebem também uma ordem de que elas não poderiam se casar com outros homens que não fossem da sua própria tribo. Para que esse benefício, que não era somente para 5, mas sim para toda a tribo a quem elas pertenciam, para todo o povo que elas representavam, porque a bênção do Senhor sempre vai estar conectada ao senso coletivo. Não é somente para você, é para quem está sentado do teu lado agora. E como a gente vem falando disso nesses últimos dias, na reunião de homens a gente falou especificamente sobre isso, e a gente trouxe também um novo personagem que também não é muito comentado, Absai, que era um amigo, um companheiro de Davi, mas que nos momentos cruciais na vida de Davi, ele fez a diferença para que ele não sucumbisse, para que ele não morresse, para que ele não fosse derrotado, porque nós sempre vamos precisar de alguém do nosso lado. Não tem como nós vivermos a posse da terra prometida sozinhos. Nós precisamos daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado para sermos abençoados e também para abençoar. As bênçãos de Deus recebidas nessa terra são um recurso que deve ser usado para a glorificação do nome de Deus na tua vida. Se você está procurando destaque pessoal, se você está procurando receber mais holofotes e luzes sobre você, esquece isso. Esquece isso. O Senhor nos chama para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, para que aquilo que Ele está fazendo em nós não caiba, transborde, e Ele comece a fazer através de nós, mas para que o nome dEle seja glorificado através de tudo isso que está acontecendo. Se não for para isso, se não for dessa maneira, é melhor que Ele não nos entregue. Tudo aquilo que nos desvia do significado real do Evangelho, é melhor que não venha para as nossas mãos. A bênção de Deus é um recurso para a glorificação do nome dEle através das nossas vidas. Se você não usa isso para a glorificação do nome do Senhor, se você não busca isso para a glorificação do nome do Senhor, se não for para provocar comunhão, se não for para provocar união, isso pode se transformar, sabe no quê? Já foi falado inclusive sobre isso aqui hoje. Um bezerro de ouro na tua vida. Um ídolo. Que na realidade, em vez de abençoar, vai te desviar do caminho do Senhor.
vai te desviar da vontade perfeita de Deus. Eu quero te dizer aqui hoje que aquele que perdoa, aquele que foi perdoado vai perdoar, aquele que foi abençoado vai abençoar, aquele que foi agraciado vai agraciar, porque é para isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos levanta, é para isso que o Senhor nos restaura, para que o nome dele seja glorificado não somente na nossa vida, mas através da nossa vida também. Com isso eu quero te dizer, quem sabe você tem feito orações e tem se apresentado diante do Senhor há tanto tempo, e você tem questionado por que não tem acontecido, por que o Senhor não me responde. E quem sabe, é justamente porque você ainda não entendeu essa verdade, que você não tem recebido aquilo que você tem orado. É justamente porque essa não é a vontade do Senhor para a tua vida. E Tiago fala isso para a gente claramente, que a gente não recebe porque não pede. E quando pede, pede de maneira errada, pede mal, para os nossos próprios prazeres. Isso está claro, não precisa nem de muito mais explicação. Quem sabe por isso você ainda não viveu, quem sabe por isso ainda não aconteceu, mas hoje eu quero te animar, hoje eu quero te orientar, te dizer, segundo a palavra do Senhor, se entrega com tudo que você é e tudo que você tem nas mãos do Senhor e permita que Ele cumpra a vontade dEle na tua vida. Permita que o nome dEle seja glorificado através de tudo aquilo que você está vivendo. Porque quando você vive esse propósito do Senhor na tua vida, até as feridas mais absurdas e doloridas que você já viveu, elas tomam um propósito e elas geram vida, e elas geram alegria, elas geram transformação de vidas em outras pessoas. Por isso se levante hoje para viver isso. E eu quero continuar voltando para o texto agora, dos nomes dessas meninas, e eu quero considerar aqui alguns detalhes. O significado desses nomes, como é bom quando a gente vê o Senhor falando através de tantos detalhes aí dentro da sua palavra. E o significado dos nomes das filhas, Malá, significa confiança. Eu quero te dizer que quem tem confiança não se conforma. Quem tem confiança não se entrega, quem tem confiança não desiste, quem tem confiança vive aquilo que estaria além das suas possibilidades, porque o Senhor cuida de você em todo tempo. Por isso hoje eu oro para que você tenha essa confiança no teu coração, para que você tenha essa confiança dada por Deus, de que independente do que está acontecendo agora, não são as circunstâncias quem vão te dirigir, independente do que aconteceu no passado, e que quem sabe te fez parar, te fez desistir. Já tive aí. As circunstâncias num determinado momento me fizeram parar. Mas quando o Senhor vinha e falava, essa é a minha vontade para você, e no momento que eu não permiti mais que essas circunstâncias, essa dor, esses traumas me paralisassem, tudo aquilo que o Senhor me prometeu começou a acontecer. Cada promessa, cada palavra, tudo aquilo que Ele prometeu começou a acontecer. Mas a confiança foi restabelecida. Não foi do jeito agradável, não foi de um jeito que eu estava à vontade. O Senhor me tirou do lugar que eu amava, me colocou, me mandou para um lugar onde eu não queria estar, me expôs a situações extremas, a tal ponto de que os meus problemas se tornaram ridículos, para falar a verdade. Em bem pouco tempo eu estava pedindo perdão ao Senhor, porque eu achava que tinha problemas, e as pessoas com quem eu estava trabalhando, elas tinham problemas imensamente piores do que os meus, porque o Senhor sabe como trabalhar com cada um de nós. E muitas vezes você está vivendo situações hoje na tua vida e você não consegue ver sentido, você não sabe por que está passando por isso, mas eu quero te dizer que o Senhor sabe como trabalhar com o teu coração, Ele sabe como trabalhar com a tua vida, e tudo aquilo que Ele tem ou dirigido ou permitido na tua vida, tem propósito para que a vontade dEle se manifeste, para que o nome dEle seja glorificado. Por isso eu oro hoje para que você tenha confiança, e com confiança você não vai se conformar. Noa significa ninguém me detém. E com isso eu quero dizer que nada vai nos parar, nada vai nos afastar da vontade do Senhor, nada vai nos tirar daquilo que Ele tem para as nossas vidas.
Ogla significa os meus pés não estão amarrados. Ou seja, nós vamos avançar, a promessa vai se cumprir. E você precisa se lembrar disso hoje na tua vida e não permitir que nada te impeça de caminhar, de avançar e de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Milca significa eu recebi autoridade. Deus nos dá o que é necessário para vivermos a promessa. Aquilo que você precisa hoje na tua vida, recebe do Senhor sobre você. Ele sabe como você entrou aqui hoje nesse lugar. Ele sabe como você se apresentou aqui hoje, o que você viveu durante essa semana, nesse dia, o que você tem enfrentado e aquilo que você precisa para viver a promessa, recebe do Pai hoje nessa noite. Em nome de Jesus. Tirsa, prazer. Deus tem prazer em você, eu quero te dizer isso. Você é um filho amado do Pai. Elas passaram por obstáculos e chegaram na presença de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus queria abençoá-las. Quanta gente aqui não se sentindo digna de estar no lugar onde está, por causa do que fez, por causa do que falou, por causa do que viveu, por causa do passado. Mas eu quero te dizer aqui, não importa o que você fez, o amor de Deus se derrama hoje sobre a tua vida, e o Senhor tem prazer em você. Prova disso é que Ele te trouxe a esse lugar, Ele tem dirigido a tua vida, Ele tem colocado pessoas corretas ao teu lado, para que você viva aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Esses eram os significados das filhas, e elas podiam contar com a fidelidade. Olha que coisa linda, elas foram consideradas por causa da história do seu pai. O texto está dizendo, ele era fiel ao Senhor. Por causa da fidelidade do pai, elas receberam. Elas foram abençoadas. Colheram as boas atitudes do pai. A fidelidade pode marcar a diferença diante dos maiores desafios que você está enfrentando na tua vida. As circunstâncias são desafiadoras e muitas vezes a vontade é fazer o mais fácil. É fazer o que vai trazer mais popularidade. É fazer o que não vai te fazer confrontar ninguém, nem se indispor com ninguém. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chama a um lugar de fidelidade. Pague o preço, faça o que precisar ser feito, porque a fidelidade pode marcar a diferença diante dos maiores desafios que você vai enfrentar na tua vida. Que você possa ter essa qualidade, que você possa ter essa carta para apresentar nos momentos em que as dificuldades se apresentarem. Existe fidelidade por trás de tudo aquilo que a gente tem vivido. Existe fidelidade por trás de tudo aquilo que a gente está provando aqui hoje. Fidelidade dos nossos antecessores, fidelidade de pais, fidelidade de avós. E se porventura você não tem essa história de fidelidade nos teus antecessores, eu declaro que a tua fidelidade vai abençoar a tua descendência. Os teus filhos vão viver as bênçãos da tua fidelidade. Os teus netos vão viver as bênçãos da tua fidelidade. Existe bênção na fidelidade. Lembre-se disso hoje. Independente do que você está vivendo, permaneça fiel à palavra do Senhor, à promessa do Senhor, à vontade perfeita de Deus. E olha que coisa linda. O Senhor disse que elas tinham razão. E é interessante aqui, porque quando os homens dizem que a gente tem razão, já é bom, né? Quando concordam com você. Quando a tua esposa fala que você tem razão, meu Deus do céu. Isso aí já é um sonho. Se é bom... Se é bom quando isso acontece, imagina o próprio Deus falando que você tem razão. Imagina o próprio Deus acatando a tua causa e falando... É com você, é para você, recebe aquilo que eu tenho para você. Foi exatamente isso que ele fez. Foi exatamente isso que aconteceu. O próprio Deus disse que elas tinham razão. É isso que faz a diferença. Muitas vezes você está preocupado aí com o que vão pensar, com o que vão falar, com o que vão achar. Mas eu quero te dizer que Deus te dê razão hoje. Que Deus te apoie naquilo que você está fazendo, que você esteja de acordo com a vontade dEle para a tua vida. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí que veio a resposta do Senhor. A resposta de Deus muda tudo.
A resposta de Deus transforma situações como essa que você chegou aqui hoje, quem sabe, não tendo solução, não tendo resposta para elas. Mas quando chega a resposta do Senhor, tudo muda. Se a lei precisar ser mudada, ela vai ser mudada. Se portas precisarem ser abertas, elas vão ser abertas. O favor de Deus se derrama e transforma aquilo que era contra a tua vida em algo que vai transformar e vai vir a favor e vai te transformar e te levar numa nova realidade que você nunca havia vivido antes. A lei muda por causa delas. A lei muda porque elas não se conformam. Elas foram até Moisés, se arriscaram, se expuseram, não ficaram passivas. Quantas vezes hoje, diante das situações que a gente está vivendo, a gente está aí esperando para ver o que acontece. A gente está aí falando, não quero incomodar, não quero me arriscar. Não vou me expor, mas elas não aceitaram isso. Elas foram em busca do que acreditavam e no final receberam a posse da promessa. Eu sei que você tem sido desafiado. Eu sei que o que você tem vivido não é fácil. Eu sei que você tem um monte de perguntas aí sem resposta. Mas acredita, se levanta, se arrisca se for necessário, busca o cumprimento da promessa do Senhor na tua vida. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que Ele falou, se você se posicionar, vai se cumprir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Hoje nós temos diante de nós a possibilidade de escolher. Vai ser fé ou vai ser medo? Qual a tua escolha? E é interessante porque no mesmo capítulo 17, dos versículos 14 ao 18, nós vemos outros descendentes também de José. Eles estão recebendo a terra, eles estão recebendo a promessa, e eles estão dizendo que é pouco. Eles estão dizendo que não é suficiente para eles. Josué responde, falando, não, é o seguinte, então vai mais além, tem uns povos lá, vocês conquistem esses povos e a terra vai ser de vocês. E aí sabe o que eles respondem? Além de ser pouco, os que estão lá são melhores preparados do que a gente. Eles têm carros de guerra, eles não vão ser facilmente derrotados. E é uma loucura, porque há 2 capítulos atrás a gente está falando de Caleb. Um senhor de 85 anos que recebeu uma promessa quando tinha 40. E que na hora de tomar posse, ele escolhe uma montanha, ele não escolhe uma planície. E não é só uma montanha, ainda tem gigantes que habitam lá. E ele fala, se o Senhor está comigo, eu vou conquistar, eu vou expulsar eles de lá. E eu vou receber aquilo que Deus deu para a minha vida. Amém. Só que aqui eu vejo os descendentes de José falando, é pouco. Não é o que eu queria, não é o que eu estava esperando. Não atende a minha expectativa. Tá, então vai e conquista, cresce, vai para cima. Não, mas difícil, hein? Olha os povos que estão lá, olha o desafio que você está colocando diante de mim. Medo paralisando. Eles estão tendo uma atitude totalmente contrária à que Caleb teve. E aqui entra o que nós podemos chamar de uma corrida de fé. Pois Josué lhes responde o que deveriam fazer, insistindo o que ele já tinha falado antes, dizendo que eles devem se esforçar, colocar algo da sua parte, e reforçando que o Senhor estaria com eles, e que então eles poderiam expulsar aqueles povos daquele lugar. Eu não sei qual tem sido a tua atitude hoje, eu não sei qual é o momento de vida que você está experimentando, mas eu quero te dizer uma coisa que é real, onde existe fé, ainda que o medo venha, ele não vai ter espaço. Porém, onde existe medo, a fé não vai conseguir ter espaço. E a escolha hoje é tua. Fé ou medo? Saber que o Senhor que prometeu é fiel para cumprir? Ou vou continuar olhando somente o que eu não tenho, o que eu não posso, o que eu não consigo? Quantas vezes eu já tentei, quantas vezes eu já me empenhei? Desde que eles foram enviados como espias àquela terra, Josué e Caleb voltam buscando evidências de que a promessa ia se cumprir. E eu vejo nesse lugar se levantando um exército de homens e mulheres que estão buscando evidências de que a promessa vai se cumprir.
Não vai ser pessoas dizendo é difícil. Não vão ser pessoas dizendo não é para mim. Não vão ser pessoas dizendo eu não sou capaz. Não vão ser pessoas dizendo eu não consigo. Você vai buscar evidências de que a promessa vai se cumprir e de que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, no teu trabalho. Porque você foi chamado para conquistar, para viver, para receber essa promessa que precisa ser conquistada. E você vai fazer isso, não porque você é bom, não porque você tem bons contatos, não porque você sabe muito, mas porque a presença do Senhor é o grande diferencial na tua vida. Hoje é o que nós queremos, hoje é o que nós vamos buscar, hoje é a nossa oração, Senhor, a tua presença sobre nós, que marca a diferença, que faz surgir caminhos onde antes não existiam caminhos, que abre portas que antes estavam fechadas, que transforma realidades, que transforma situações. É a presença do Senhor que vem sobre você hoje e que muda a tua história, muda a tua realidade, em nome de Jesus.